Vamos dar início ao nosso encontro mais uma vez. Estamos no presente, então. De novo, eu já não sei qual é a semana, se é a 12 ou se é a 11, mas enfim, nós já estamos quase na metade da nossa proposta e durante esse tempo entraram pessoas novas. Neste final de semana a gente teve imersão e foi bem legal, foi bem positivo, tudo aquilo que nós queríamos entregar e aconteceu. Então, na aula de hoje, a proposta é que a gente fale sobre a diferença entre ajuda e apoio, entre por que muitas vezes a gente não consegue falar não e o limite da bondade, certo? Então, para dar início, como sempre, nós precisamos convidar aquele que é o princípio de todas as coisas e a base da nossa vida e da nossa existência, certo? Então eu vou orar. Pai maravilhoso, a Ti nós damos graças porque Tu és bom e em todo o tempo, Senhor, Tu és bom. Permita, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos ministre nesse tempo, Pai. Aquieta-nos para que nós possamos escutar aquilo que Tu tens de melhor para nós. Usa-me, Senhor, como instrumento da Tua vontade. Acolhe e aquieta, Senhor, cada um daquele que está presente neste tempo de estudo e também aqueles que vão ver posteriormente. Sabemos, Senhor, que tudo aquilo que a gente faz para Ti e por Ti não é em vão, Pai. Por isso, Tu és o nosso convidado especial nesse dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, por vezes na nossa vida a gente tem os ditos planos, certo? Ou melhor, quando a gente não tem os planos, quando a gente não tem o objetivo, a gente acaba de novo se movendo pela dor e pela necessidade. Diversas semanas nós já falamos sobre isso, certo? Mas ainda, vamos dizer que nós tenhamos planos, né? Quando a gente acaba descobrindo algo muito bom, algo que nos melhora, vamos dizer assim, né? Quando a gente descobre que não é só um aquário, que pode ser um oceano inteiro. O nosso desejo normal é de que a gente queira espalhar para as pessoas aquilo, né? Como se fosse uma nova esperança e uma nova visão. Tem problema nisso? Não tem problema. Aonde está o problema? O problema é que muitas vezes a gente quer enfiar de goela abaixo nas pessoas aquilo que a gente descobriu, só que da maneira errada a gente acaba fazendo isso. Então, mais que pela força, a gente tenta colocar para as pessoas aquilo que nós também demoramos muito tempo para descobrir, certo? Então, às vezes, a gente não consegue avançar nas nossas vidas, nos nossos objetivos, porque a gente está carregando pessoas, certo? Tem problema eu carregar pessoas? Tem. Por quê? Porque cada um tem que andar com as próprias pernas. Nós precisamos ser sempre fonte de exemplo e inspiração para as pessoas, mas nós não podemos ser aqueles que carregam as pessoas. Existem conceitos que eu sempre vou ter que voltar nele, certo? Eu sempre de novo vou ter que relembrar, tá? Então assim, o nosso combustível de vida é o amor. Nós nascemos para amar e ser amados. E como seres relacionais que nós somos, a nossa motivação então é essa, de amar e ser amado, certo? Só que quando adulto, esse amor ele é reconhecido na forma de aprovação, aceitação e afirmação. Então a minha forma de ser amado é através da afirmação, da aceitação e da afirmação, da aprovação, certo? Então aquilo que eu faço eu acabo esperando que o outro goste, que o outro diga ok, certo? Só que isso, quando eu sempre olho para o outro, o que acontece? Quando eu espero sempre uma resposta do outro, eu vou criar uma expectativa. Quando eu crio uma expectativa, a expectativa ela vai ser frustrada, tá? Pode ser que sim, pode ser que sim. Pode ser que não, mas a probabilidade de ser sim, ela é muito grande. Porque, por vezes, a gente projeta no outro aquilo que nós gostaríamos de fazer ou aquilo que nós iríamos fazer. E não tem como. Cada um tem o seu modo e o seu meio de ver um mesmo fato. Ele pode ser visto de várias formas
E ainda que visto de várias formas, eu vou avaliar de acordo com o meu repertório, que foi o que a gente acabou falando muito nesse final de semana, certo? Então, assim, eu posso olhar a mesma folha que a Karina tá olhando e cada um vai ter uma percepção daquilo, tá? Não significa que tenha um que esteja certo ou que outro esteja errado, mas de acordo com esta percepção a gente vai decidir se a gente vai avançar e se a gente não vai avançar. Então, quando eu olho para minha ótica e com o objetivo que eu tenho, eu quero por vezes carregar as pessoas junto, tá? E não tem como. Eu preciso ser fonte de inspiração. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e digam assim: uau, quero ser como ela. Para a gente não sair do nosso meio, que é aquele meio aonde a gente está confortável, a gente acaba de novo parando os nossos sonhos por conta das pessoas que não querem caminhar junto conosco. E é aí que vem o grande assunto da ajuda e do apoio. Quando eu quero muito ir para frente e as pessoas que estão comigo não vão, eu acabo colocando elas nas costas e carregando um tempo, vamos dizer assim, para eu não ficar sozinho. Só que isso também é chamado de dependência emocional. E depois de um tempo, eu vou cansar e eu vou começar a cobrar dessas pessoas. E daí é o que a gente começa a chamar de dependência emocional no padrão narcisista, tá? Não é o narcisista, que hoje tudo são conceitos e cada um entende como que é, né? É assim, o que eu estou fazendo para você pode ser um benefício, mas lá na frente depois eu vou te cobrar o preço disso. Isso é o narcisista. Ele faz porque ele quer mostrar que ele é muito bom, tá? E é aí que tá o problema, porque isso tem uma chave emocional e é uma cadeia, na verdade, né? A gente chama de dependência emocional, mas é assim, você só pode ir até o limite que eu deixo, até onde você está no meu controle, porque o narcisista ele acaba controlando. Só que só existe o narcisista porque tem a pessoa que se deixa, ou a pessoa que é o que a gente chama de vítima intencional. Existe a vítima e existe a vítima intencional. Eu gosto de ser carregado pelas pessoas. Eu não consigo resolver o meu próprio problema? Não, eu não quero resolver o meu próprio problema, porque quando eu tenho um problema, eu consigo ter pessoas ao meu redor que cuidam do meu problema para mim, tá? Então só existe o narcisista porque existe o padrão de vítima também, tá? Então eu acabo freando o meu objetivo ou indo mais devagar no meu objetivo porque eu estou carregando as pessoas nas costas. Na semana passada a gente até falou um pouco sobre a diferença de ajuda e apoio e eu vou usar o mesmo exemplo de novo para conseguir exemplificar isso, tá? Eu posso fazer tudo pelo outro? Posso, só não posso fazer a parte dele. Então, nós estávamos montando um bloquinho de mudança de mentalidade. Inclusive, no fim de semana, a gente fez, então, essas frases de mudança de mentalidade de forma mais intensa. E uma das frases que a gente precisa ter na nossa cabeça é essa: eu posso fazer tudo pelo próximo, eu só não posso fazer a parte dele. Então, vamos àquele exemplo que eu dei na semana passada, que é aquela mãe que tem um casamento disfuncional e acaba tendo problema no relacionamento com o marido, certo? Por vezes esse marido ele acaba tratando ela mal, ele acaba gritando com ela, às vezes até pode ser que ele espanque ou não sei, depende, não vem ao caso, mas sei que toda vez que acontece algum problema, essa mãe vai e se queixa para a figura do filho. O filho pode ser o masculino, tanto o feminino, não importa. Vai atrapalhar da mesma forma, tá? Então, cada vez que acontece um problema, a mãe vai e se queixa de alguma forma para essa, pode ser uma criança, pode ser um adolescente, já pode ser um adulto, né? E continua se queixando desse marido, desse pai, enfim, e o filho ouve. O que vai causar nesse filho? Vai sempre causar aquele sentimento, quando ele é muito criança, de que
será que eu sou parte do problema ou será que eu sou parte da solução? Então eu acabo também freando o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente e desse adulto, tá? Porque ele acaba, de alguma forma, ainda estando ligado com o pai, com a mãe, no sentido de faço parte da solução ou faço parte do problema, tá? Então, toda vez que acontece alguma coisa, a mãe vai lá e conta isso, relata isso pro filho. E acontece de novo, a mãe vai lá e relata isso pro filho. Acontece de novo, a mãe vai lá e relata isso pro filho. E o filho, por diversas vezes ouvindo isso, ele resolve tomar uma atitude e resolver a situação. O que que ele faz? Já que a mãe está apanhando do pai, já que a mãe está, por vezes, sendo maltratada, e isso é uma verdade, o filho chama a polícia. A polícia vai até a casa, verifica que realmente a mãe foi agredida, que ela está sofrendo maus tratos, enfim, e por conta daquilo ali, ele acaba sendo preso, certo? Então, ele foi preso e a mãe, no primeiro momento, ela se sente aliviada, ela se sente cuidada pelo filho, inclusive, agradece o filho por aquilo que ele fez e, passado 1, 2, 3 dias, ela começa a repensar. E daí ela liga para o filho e diz assim: pois é, o teu pai, ele me batia, ele me maltratava até, mas pelo menos eu não estava sozinha. Agora eu estou sozinha em casa. Passa mais 1, 2, 3 dias, a mãe relata de novo para o filho: teu pai me batia, mas pelo menos eu não estava sozinha. Pelo menos ele trazia o sustento para casa. Teu pai me batia, mas é porque ele também precisava, às vezes, é porque ele usa álcool ou bebe, né? Porque ele não é uma má pessoa, mas porque a gente denunciou ele foi preso e agora eu tô aqui. Mas teu pai trazia o sustento e agora eu vou ter que talvez começar a trabalhar. E a mãe começa a colocar no filho o peso da decisão que ela nunca tinha tomado. E o filho começa a se sentir de novo parte de um problema. Diferente, isso é a ajuda. Quando quem faz o esforço é a pessoa de fora e não quem está envolvido na situação. É diferente quando, então, a mãe relata para o filho toda vez que ela sofre esse abuso, toda vez que ela sofre essa agressão, ela vai lá e fala para o filho: olha, filho, eu apanhei. Olha, o teu pai foi grosseiro comigo, o teu pai falou isso. E por diversas vezes ela continua nessa história. Só que tem um dia que realmente chegou e foi aquela gota d'água. E daí nesse dia ela liga para o filho e diz assim: o teu pai hoje chegou no limite. Isso eu não aguento mais. Eu preciso que você me auxilie, que você me apoie, de me levar até a delegacia, porque eu preciso denunciar o teu pai. Então, o filho vem, leva essa mãe, conduz até a delegacia, e da mesma forma como antes, o pai é preso. Só que agora, quando vem a saudade de estar sozinha, ela não vai poder dizer para o filho: olha, porque você denunciou seu pai e agora eu estou sozinho. Ela vai continuar reclamando da situação? Vai. Só que o filho entende que ele não faz parte daquele problema. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou dizendo? Que é assim, quando eu tomo a frente de resolver a situação, eu posso tirar da pessoa o que a gente chama de ganho indireto. Então, assim, quando o filho acaba denunciando o pai, ele tira da mãe o ganho indireto de não estar sozinha, de ter o sustento. Quando a mãe denuncia o pai, ela não pode colocar sobre o filho a parte de ela perder esse ganho indireto, que é a mesma coisa, a mesma companhia e é o mesmo sustento, só que o filho não se sente participante. Tati, mas isso não acontece na minha casa, isso não acontece na minha família, isso não acontece no meu meio. Talvez não dessa forma, porque a gente sempre traz um exemplo mais extremo, vamos dizer, né? Mas são aquelas pessoas que a gente falou sobre a blindagem da mente na semana passada, de não ouvir reclamações.
Então, automaticamente, quando alguém vem trazer uma reclamação pra gente, se a gente está no modo automático, a gente vai querer trazer soluções para essas pessoas. Ah, mas você deveria fazer assim. Ah, mas você deveria fazer assado. Só que por vezes a pessoa que ela te traz uma reclamação, ela não quer uma solução. Ela quer simplesmente trazer um relato. Ela quer que a gente ela precisa de como é que é o nome que me fugiu agora? Me fugiu o nome. Ela só quer conversar, entende? A carência dela é essa. Então, o que acontece? Quando a gente quer resolver os problemas das outras pessoas, a gente acaba fazendo a parte delas, entende? E por tentar resolver e solucionar os problemas dos outros, a gente esquece ou tira os olhos daquilo que é o nosso objetivo. É aquela mãe que agora é mãe, tem as suas questões dentro de casa com as suas filhas, com os seus filhos, mas ainda precisa cuidar dos problemas da sua mãe. Quando que a gente vai cuidar dos problemas da nossa mãe? Quando fizer parte do papel de filha. A gente não pode, em nenhum momento, passar a ser mãe dos nossos pais ou pai dos nossos pais. Porque a honra aos pais enquanto nós moramos na mesma casa deles, nós devemos a eles obediência. E essa obediência é total, desde que não fira os princípios da palavra de Deus, certo? Mas eu costumava dizer assim, que se o teu pai mandou, vamos fingir que isso aqui é um pezinho de alface, tá? Se o teu pai, você está morando com ele, e o teu pai mandou, aqui é a raiz da alface, aqui é a folhinha da alface. A obediência aos pais, enquanto a gente mora com eles, é assim, se o pai mandou plantar o alface com a folha para baixo, então é com a folha para baixo, certo? É o extremo, eu sei, mas isso é obediência enquanto eu moro com eles. Você quer ser dono do seu próprio nariz, você não quer obedecer mais aos seus pais, saia de casa. Porque a idade certa de sair de casa é até 18 anos, no máximo 21. Passou disso, já começa a cheirar mal, tá? E depois que eu saio da casa dos meus pais, eu devo a eles honra. O que é honra? É não consertar os nossos pais. Quando a gente se torna adulto, a gente começa a perceber um mundo diferente daquilo que os nossos pais nos ensinaram. E por vezes a gente quer ensinar muitas coisas para eles e a gente quer consertar as coisas na vida deles, diferente que alinhar eles na nossa visão. E quando a gente faz isso, nós estamos desonrando, porque um pai que ele é corrigido pelo seu filho, ele se sente humilhado de uma forma muito horrorosa. Não tem nem como a gente descrever. Só quem é pai e já foi um dia corrigido pelo seu filho sabe o quanto isso é ruim. O meu pai e a minha mãe, eles são meus pais, eu ajudo eles nas necessidades deles, desde que isso não me traga prejuízos, sem que eu tome o lugar de pai e mãe, porque eu continuo sendo filha, mas eu não tento consertar. Quando eu tento consertar o pai e a mãe, isso traz um constrangimento e isso gera uma ferida nos nossos pais, tá? O jeito deles é o jeito deles, tá errado? Não, é o jeito deles, porque ninguém vai ter a mesma visão que nós, certo? Então, isso é relacionado aos nossos pais. E as outras pessoas do nosso convívio, porque na semana passada alguém falou sobre, e se essa pessoa que não se ajuda é o meu marido, é a minha esposa, eu continuo fazendo o papel de esposa. Se eu sou o marido, eu continuo fazendo o papel do marido. Por quê? Porque o amor constrange. Quando a gente fala de casamento, casamento pressupõe aliança, certo? Aliança. Nos acordos
porque de alguma forma o casamento ele passa a ser um acordo, certo? No início, pelo menos, né? Nos acordos, como é que acontece? Um tem as suas obrigações e o outro tem as suas obrigações. Cada parte tem as suas obrigações. Eu só preciso cumprir a minha parte das obrigações se você cumprir a sua parte das obrigações. Isso é um acordo. Só que um casamento não pode ser um acordo. O casamento, ele é uma aliança. Independente, é assim, ó. Eu estou fazendo a minha parte. Eu vou pegar com a aliança que fica mais fácil. Aliança, ela não tem fim, certo? Então é assim, a minha parte eu vou continuar fazendo, independente se você está fazendo a sua. Por quê? Porque eu quero permanecer na aliança. Só que de tanto eu fazer a minha parte, que não é a sua parte, eu vou te constranger em amor e automaticamente eu vou gerar em você uma resposta para que você também comece a fazer a sua parte. Eu não preciso cobrar aquilo que ele não fez. Automaticamente, por eu fazer a minha parte, a pessoa vai se constranger a tal forma de que ela também vai passar a fazer a dela. Isso é natural quando eu sei fazer da forma certa. Porque tem mulheres que fazem para mostrar que fizeram ou que faltou a parte do outro. Então, não é assim que funciona. Vou dar um exemplo bem idiota, tá? De quem é a obrigação de trocar a lâmpada? Se a lâmpada queimou, a obrigação de trocar é do marido, tá? Nossa, Tati, que machista. Não, cada um tem o seu papel, tá? O que que acontece? Acontece que a gente também, por vezes, como esposa, acredita que eles vão estar sempre disponíveis. Também não estou puxando o saco deles, não, tá? Porque quando a gente quer, a gente consegue fazer. Mas vamos lá, que ele é ocupado. Muito ocupado, porque a maioria é também, né? Principalmente se for um homem provedor. Então, a lâmpada queimou. Eu peço pro meu marido trocar. Aí ele diz, tá bom, vou trocar. Passa 1, 2, 3 dias, o marido não troca, a esposa vai lá e pede de novo, e o marido de novo não faz. O que a esposa faz? Eu posso trocar uma lâmpada? Posso. Consigo? Consigo. Devo fazer? Não. Por quê? Porque eu passo na frente dele. Toda vez que eu passo na frente dele, eu tô entrando no lugar dele. Só que a mulher, ela tem esse instinto de não deixar, como é que diz o ditado? De não deixar a casa cair por vezes. Aquilo que faz parte das minhas obrigações eu não vou deixar cair, mas a parte dele eu não posso fazer. Então, se o meu marido chega em casa de novo, outro exemplo, quer ver? De quem é a obrigação de trocar o gás? Do homem de novo. Tati, mas não tem essa. Tem coisas, tudo aquilo que for pesado é do homem, tá? Então, assim, amor, acabou o gás. Precisava trocar o gás. Pode deixar, eu vou. Ele chegou em casa, eu vou deixar ele sem comida porque não tinha gás. Não, eu vou inventar outra coisa que não utilize o gás. Mas eu vou dizer, infelizmente eu não consegui fazer aquela macarronada maravilhosa que você gosta, porque precisava trocar o gás. Mas eu consegui fazer esse miojo de micro-ondas para você, entende? Ainda que você não tenha feito a sua parte, eu dei um jeito mais ou menos de fazer, mas eu deixo ele fazer o negócio, tá? Só que aos poucos que a gente vai fazendo essas coisas. Eu até brinco com as meninas, não essa daqui, mas é parecida com essa daqui. Quando a gente vai no mercado, quem é que tem que empurrar o carrinho? Se eu vou sozinha, beleza, né? Mas é bom que às vezes a gente convide os nossos maridos para ir no mercado. Quando a gente vai com o nosso marido no mercado, quem é que empurra o carrinho? Deveria ser ele, exato. Mas, não sei vocês, eu era dessas que pegava o carrinho e ele só ia vindo atrás. Aí eu entendi que é ele quem precisa fazer isso. A mulher, ela pode fazer tudo o que ela quiser, ela só não pode fazer na presença do marido dela, entende? É assim, eu consigo levantar peso? Consigo.
Mas quando o meu marido tá perto, eu não consigo abrir nem a tampa do iogurte, entende? Isso faz eu me deixar ser cuidada. Isso faz o meu marido perceber o quão eu preciso dele. Quando a gente entra nessa história de que a gente não precisa porque eu consigo dar conta, é onde a gente acaba castrando o nosso marido, tá? Então, vamos no mercado. Pra me policiar, o que eu fazia? Eu levava uma bolsinha parecida com essa, pequenininha de mão, pra tipo assim, estou com minhas mãos ocupadas, por isso eu não vou empurrar o carrinho. Então, o meu marido empurra o carrinho. Aí tá, vai passar as compras, né? Botava as coisas na sacola e já ia catando as sacolas. Não, ele carrega as sacolas. Nossa, mas é muitas sacolas. Se é muita sacola, ele coloca no carrinho e leva até no carro. Não, a mulher já quer naquela ânsia, né? Não, a mulher ela precisa ser feminina. Tati, mas o que isso tem a ver com ajuda e com apoio? Tudo. Porque quando eu troco a lâmpada, eu estou ajudando o meu marido. Quando eu deixo ele empurrar o carrinho, eu estou apoiando o fato de ele ser homem. Entende? Ele poder tomar o lugar da relação. Ainda que não tenha gás, eu vou fazer um sanduíche natural para você comer, então. Entender? Essa é a diferença. A gente não coloca as pessoas nas costas. A gente não vai resolvendo o problema do mundo, tá? A gente serve de inspiração. Agora, se o meu marido não trocou o gás, eu posso ou não ter feito o sanduíche natural para ele. Isso, sutileza. Eu posso ou não ter feito o sanduíche natural para ele. Mas daí ele chega em casa e começa a cobrar. Olha, só tem sanduíche porque tu não trocou o gás. Não é assim, amor. Desculpa eu não ter feito outra coisa, mas é que eu não troco o gás. Mas eu fiz esse sanduíche para você. Você constrange, entende? Olha, não tem isso, mas eu fiz isso. A mulher, ela consegue, multiplicar as coisas, tirar o melhor das coisas. Só que para isso a gente precisa usar a nossa inteligência, tá? Deu de entender? Então, dentro do casamento, nós não podemos castrar os nossos maridos. Tem um casal que eu atendo que é assim, ela tem coisas que é do marido, tem coisas que é do marido, mas tem coisas que é da mulher, tem coisas que é da mulher. Mas no mais, o bom seria que nós fizéssemos tudo em comum. Dentro da casa é tudo em comum. Então, assim, quanto mais junto a gente consegue fazer as coisas, melhor é o relacionamento. Como eu falei, tem coisas que fica muito nítido que é o homem que tem que fazer, né? Por exemplo, trocar a lâmpada, trocar uma fechadura, fazer algum tipo de reparo, né? Mas no mais, a gente pode fazer tudo em comum. É a obrigação da mulher lavar louça? Não. É a obrigação de quem está disponível para aquele momento. Então, como eu estava dizendo, tem um casal que ela trabalha até mais tarde e ele chega um pouco antes em casa e as crianças já estão em casa. Então, quem é que faz a janta ou dá a comida para as crianças e dá banho? Quem está em casa disponível? Não significa que tem que ser a mulher nesse momento. Pode ser o pai também, porque a mãe, em comum, vamos pensar assim, que a mãe e o marido, em comum acordo, você vai estar até mais tarde na rua e agora quem vai cuidar sou eu. Eu, agora então. 8h34, estou aqui conversando com vocês. As minhas filhas ainda não foram dormir. Quem terminou de dar a janta para ela e deu banho nelas hoje foi meu marido. Então, é o comum do lar. Mas aquilo que for força na frente deles, mulher não faz. Pensa como eu falei antes. Posso levantar um saco de cimento? Dou conta? Dou conta. Mas quando meu marido está perto, eu não consigo abrir a tampa do iogurte. Amor, abre o iogurte para mim. Tu não consegue? Acho que não, entendeu? É bem assim que a gente faz. Deixa eu ver como é que tá o negócio aqui. Aqui. Certo? Então,
Ficou alguma dúvida nessa ajuda e apoio? Então, para fechar, faça tudo pelo próximo, menos a parte dele, tá? E, de novo, por vezes eu não vou para frente porque eu quero amarrar a pessoa e trazer junto comigo. E isso vai ser a ajuda. Se ela quiser vir, ela vai vir porque ela viu em mim uma fonte de inspiração e é natural ela querer ir atrás, se fizer sentido para ela. Porque se não fizer sentido para ela, ela tem que ficar no lugar que é dela. Porque nós não podemos nos amoldar uns aos outros, tá? Limite da bondade. Eu posso ajudar as pessoas? Posso, desde que isso não me prejudique, certo? Generosidade tem a ver com aquilo que a gente está disposto a abrir mão, certo? Eu estou bem agasalhada e tem alguém perto de mim que está com frio. Posso tirar o meu casaco e dar para outra pessoa? Posso tirar o meu casaco e dar para outra pessoa. Mas daqui a pouco a outra precisa de uma blusa também. Posso tirar minha blusa e fica sem? Não dá. Por quê? Porque daí eu posso dar tudo, desde que isso não me prejudique. Não, eu tenho uma outra blusinha, eu posso te dar, mas eu ficar sem e me expor, não posso, certo? Essa é a bondade, tá? Desde que eu não prejudique aquilo que é essencial para mim. Então, assim, posso às 22 horas da noite ajudar alguém que tá ali fora passando mal? Posso, desde que eu não deixe as minhas filhas em casa morrendo da fome ou sozinhas porque elas são menor de idade, entende? E, na verdade, a gente só ajuda as pessoas quando eu tenho habilidades para isso, principalmente na parte emocional. Então, quando alguém vem contar um problema e ela quer, na verdade, um aliado, lembrei a palavra que eu ia falar antes, aliado. Eu ouço com atenção e a pergunta que a gente sempre faz de volta para a pessoa é assim: então, o que você pensa a respeito disso? Tenho muito receio de ajudar homens. Que tipo de homens? Porque, na verdade, assim, eu vou ajudar quem? Meu marido? Ajudar não, apoiar. Me responde ali que tipo de homem seria. Porque o que acontece? Adultos resolvem os seus próprios problemas. Seja morador de rua ou colegas que me pedem conselho. Então, eu tenho habilidade para dar conselho? É aquilo que eu falei, eu ajudo de verdade quando eu tenho habilidade para isso. Por vezes as pessoas vêm contar as histórias delas e eu não tenho habilidade para aquilo. Eu acabo entrando no problema dela e daí eu acabo prejudicando o todo por conta de alguém, entende? Eu tenho que entender que cada um vai, de alguma forma, ter que lidar com as suas escolhas. O que eu posso fazer? Trazer conselhos que levem para aquilo que é verdade, para aquilo que é fundamento. Eu só não posso querer arrastar a pessoa para aquilo. Como é que eu posso dizer? Morador de rua. Antigamente, eu olhava para o morador de rua com um sentimento de, cara, por que tá ali? Porque eu sempre fui do tipo de pessoa que, se eu não consigo fazer uma coisa, eu vou fazer outra. Se eu não consigo fazer outra, eu vou fazer outra. Para mim, era muito difícil pedir ajuda para qualquer coisa, né? O meu traço de rigidez, ele faz isso. Eu dou conta sozinha. Nós somos muito individualistas nesse sentido. Só que não adianta nada eu ter conhecimento sobre o meu traço se eu não tenho capacidade de controlar ele. E eu também não posso colocar sobre o outro uma régua que é minha. Então, eu dificilmente iria me tornar um morador de rua de pedir ajuda, mas eu não sei o que acontece com ele. Então, como eu estava dizendo, antigamente eu olhava para essas pessoas e pensava assim, poxa, por que tá ali? Por que não tentou fazer outra coisa? Por que não foi pedir um emprego, sei lá, né? E um dia, conversando com o Senhor, ele me trouxe isso justamente de tipo, você é você, ele é ele. O que você pode fazer por ele hoje?
a gente precisa perguntar o que tu precisa, né? Ah, eu quero um dinheiro. Ah, desculpa, dinheiro eu não posso te dar. Mas você quer comer alguma coisa? Você quer ir para algum lugar? Qual é a outra forma que eu posso te ajudar? Então, se isso não me prejudica, eu vou lá e ajudo essas pessoas, né? Tem na nossa cidade aqui, tem um lugar onde eles já ficam, parece que é ponto deles assim, né? Então, assim, eu hoje passo por ali com esse olhar de misericórdia e eu peço ao Senhor que de alguma forma a gente possa tirar eles dali em algum momento, porque eu posso ir lá e só dar um lanche e orar com eles? Posso, mas para mim hoje isso é muito pouco, né? Mas de alguma forma a gente vai, talvez em comunidade, conseguir conduzir nesse sentido, tá? Dentro do teu trabalho que tu tinha falado, né? Como é que eu vou ajudar os homens? A gente precisa cuidar muito com um negócio que é assim, homem e mulher não são amigos, tá? A menos que eles sejam solteiros, tá? Eu não ajudo e não aconselho homens casados, se eu sou solteira e ainda que eu seja casada, né? Profissionalmente, hoje eu trabalho com acompanhamento de casais, mas isso é profissionalmente. Então, casal tem amigos de casal. Eu não sou amiga dele e amiga dela, tá? Então, dentro do ambiente de trabalho, quem são as pessoas que estão me pedindo conselho? Eu, enquanto mulher, não sou a pessoa adequada para dar conselho para outro homem, principalmente se ele for casado, tá? Por quê? Porque dentro do ambiente de trabalho hoje é um local onde a gente passa mais tempo com os colegas de trabalho, por vezes, do que dentro de convívio com a nossa família. Se aconteceu qualquer coisa em casa que faz com que essa pessoa, tanto o homem quanto a mulher, eles estejam mais sensíveis e eles acabam na gente encontrando algum tipo de atenção, porque de novo vai ser a aprovação, a aceitação, essa atenção que é a forma do amor ali, isso pode gerar alguma coisa. E a palavra diz que se eu for servir de pedra de tropeço, isso é muito ruim. Ah, Tati, eu não tenho essa intenção. Não tenho essa intenção, mas se ele está sensível, eu posso gerar isso nele. E isso vai ser muito ruim, tá? Não sei se chegou a te ajudar, mas é nesse sentido. Eu ajudo se eu tenho habilidade e sim, como ela é mulher, se nesse caso for homens casados, então, olha, não sei, procura um auxílio profissional. Tá? Outra coisa que eu queria falar então é sobre o não. Por que diversas vezes a gente tem esse medo de dizer não? O que as pessoas vão pensar de mim, não é? E se eu disser não? O que isso vai gerar no outro? Quando eu estou me movendo pela aprovação, aceitação e afirmação do outro, eu vou ficar naquela. Eu não posso decepcionar o outro. Só que eu preciso te dizer que você precisa e vai ter que decepcionar pessoas para chegar nos seus objetivos. Decepcionar as pessoas não significa que você vai passar por cima delas. São coisas diferentes, tá? É do tipo eu ter que abrir mão dos meus objetivos porque você quer que eu faça tal coisa, né? Então, vou usar aquele exemplo idiota de novo de estou em fase de emagrecimento. Preciso seguir a minha dieta passada pelo nutricionista que eu estou pagando. Estou pagando a academia e o personal. Aí a Karina vai lá e me convida para tomar café com bolo. E daí eu digo para a Karina, ok, podemos ir tomar café. Aí a Karina diz, você não vai comer o bolo? Eu digo, não. Ai, como que você não vai comer o bolo? Você precisa comer um pedaço de bolo, porque eu não posso comer um pedaço de bolo sozinho. Aí eu, para não deixar a Karina mal, vou lá e abro mão do meu objetivo para satisfazer ela, não, para que eu seja aprovada por ela na minha atitude, entende? Então, muito bobo e de novo é muito sutil, porque muitas vezes eu não digo não,
porque as pessoas vão se decepcionar. Só que, enquanto adultos, nós precisamos deixar as pessoas se decepcionarem. É assim, eu entendo que você não gostou da minha resposta, mas eu te dou o direito de ficar decepcionado comigo e tá tudo bem. Por quê? Porque é a minha decisão. Ai, mas você é muito rígida, que é o que as pessoas dizem pra mim, né? Porque você é muito rígida. Isso mesmo. Se não ser rígida não combina com você, tá tudo bem. Você seja flexível. Se ser flexível para você faz sentido, para mim faz sentido ser rígido. Vou te ajudar sempre que possível, te direi sim, sempre que der. Mas eu não posso te dizer sim quando isso vai ferir um princípio meu ou algo que tem relação comigo. Como eu falei, posso te levar no pronto-socorro às 22 horas da noite? Posso, desde que eu não precise deixar as minhas filhas desassistidas. Em caso de vida ou morte, 190, 193, eu já disse isso várias vezes. Nossa, mas eu estava esperando que você fizesse isso. Pois é, mas neste momento eu não sou a pessoa capacitada para estar fazendo isso, certo? Então, quando eu abro mão de coisas essenciais por conta do outro, eu acabo criando, cuidando da emoção do outro, vamos dizer assim. Só que já é difícil controlar as nossas emoções, já é difícil a gente controlar aquilo que nós pensamos e aquilo que nós sentimos. Por que eu me sinto, por vezes, responsável de não decepcionar o outro? Esse é o tipo de peso que a gente carrega quando a gente tenta solucionar o problema de todas as pessoas. Eu acabo tirando do outro o meio de desenvolver essa habilidade. Aí, isso é que se torna egoísmo. Sabia que egoísmo não é eu cuidar só de mim e esquecer do outro? Não é. É eu tirar do outro o direito de ele poder fazer isso por ele mesmo, né? Porque todo problema, ele vem para trazer e desenvolver uma habilidade. Quando eu tiro do outro quando eu resolvo o problema do outro, sem que ele faça um maior esforço, além de eu estar me envolvendo e tirando dele o ganho secundário, eu estou tirando dele a capacidade de desenvolver aquela habilidade. Então, eu estou de novo criando a dependência emocional. Eu sou a dona da gaiola que colocou o passarinho ali dentro e continuo trazendo comidinha para ele. Só que se eu abro a gaiola e ele pode comer a comida sozinho, ele não precisa mais de mim. Aí ele pode escolher se ele quer ficar comigo ou se ele não quer ficar comigo. Essa é a relação da ajuda e do apoio, do sim e do não. Quando eu não sei dizer não, é porque eu quero o passarinho dentro da gaiola. Já que eu estou te alimentando, já que eu estou te dando aguinha, eu estou aqui ouvindo você cantar, você fica comigo. Mas uma relação de verdade é abrir a gaiolinha e dizer assim, ó, você pode comer o que você quiser, você pode voar para onde você quiser. Agora, se você quer ficar comigo, você é livre. Você não precisa de mim. Isso é o relacionamento saudável. É aí que acontece as grandes quebras ou a grande libertação. As pessoas, elas podem escolher ir ou ficar. Só que, de novo, eu gosto de ficar com as pessoas, então eu coloco elas dentro de pequenas gaiolinhas, e essas gaiolinhas são sutis, de novo, né? Certo, povo? Vamos lá. O que mais que nós podemos falar sobre isso hoje? Deixa eu pensar. Onde que nós estamos aqui? Outra coisa. Quando eu preciso, nesse sentimento de estar sempre ajudando o outro, eu preciso de novo ver a minha motivação no sentido de estou querendo convencer as pessoas do quê? No final de semana a gente falou sobre o ser e o parecer.
né? Quando eu tento parecer bonzinho para os outros, quando eu tento parecer querida com todo mundo, eu tô buscando o quê? De novo, que as pessoas venham aquela que tá trazendo o alpiste pro passarinho, entende? Eu posso alimentar, mas eu tenho que escolher se o passarinho quer ir ou não quer ir, né? A nossa natureza humana, por vezes, fica naquele sentimento de nossa, eu te alimentei e agora? Agora que eu preciso, você não tá aqui, né? Então eu pareço muito boa, mas na verdade eu só quero que você fique me paparicando também, né? Então é esse tipo de motivação que a gente tem que ver. É muito sutil de novo. Vamos lá. Eu sempre vou usar os meus exemplos porque eu pedi para o Senhor que eu preciso ser cada vez mais transparente, né? Então, assim, hoje eu trabalho com terapia, acompanhamento, mentoria, enfim, comportamento humano. E eu era daquelas que queria consertar a minha mãe o tempo inteiro, né? Quando eu entendi que eu não podia consertar a minha mãe, eu disse, Jesus Cristo, o que eu tô fazendo, né? Mas qual que era a minha motivação de estar consertando a minha mãe? Então é assim, nossa, ela que trabalha com isso, ela enquanto faz desenvolvimento humano, como é que pode não cuidar da própria casa, vamos dizer assim, né? Só que a minha mãe não faz mais parte da minha casa, minha mãe faz parte da minha parentela. E é aquilo que eu falei, a minha mãe não é a minha propaganda. A minha mãe, ela pode escolher ou não. Exatamente, eu já me doei por pessoas ingratas. É assim, eu tenho que, aquilo que eu estou fazendo para quem? Eu descobri uma coisa bem legal, eu vou até anotar eu voltar para esse assunto depois, deixa eu só terminar o negócio da minha mãe. Os ingratos. Então, assim, era as pessoas olhar e dizer assim, nossa, mas o irmão dela ainda precisa fazer tratamento psiquiátrico? Será que ela não consegue resolver o problema dele? Não, não consigo. Por quê? Porque é um desejo, é uma escolha dele querer ou não permanecer limpo. O que eu posso fazer? Aconselhar dentro das minhas condições sem me meter na decisão. O meu irmão, ele tem problema de uso de drogas, né? Não adianta, ele vai ser viciado pro resto da vida. Ele hoje é controlado por medicação, ele está bem, ele está limpo, mas é uma decisão dele. Quantas e quantas famílias tem aquela pessoa que é usuária e, de novo, a família quer obrigar a pessoa a ir para o centro de recuperação, sendo que no centro de recuperação eles já dizem, né? Ah, ela tem que querer estar aqui. Então, as famílias começam a fazer aquelas ameaças de troca. Ah, você precisa ficar aqui, porque senão você não vai poder voltar para casa. Então, como se fosse uma punição, entende? Então, enquanto para dar aquela baixada na poeira, a pessoa até se submete, mas depois, porque não foi da vontade dela, ela sai. Então, isso também é uma forma de ajuda, né? Eu quero que você melhore. E por vezes eu era essa, com o meu irmão, de tipo, nossa, você precisa ir pro euforia. Não sei, não entendi o que tu quis dizer. O meu irmão era esse, então, de que a gente obrigava ele a ir, porque o que as pessoas vão pensar se souber que ele é viciado, né? Então, não era para que ele melhorasse, era por o que as pessoas iam pensar quando olhassem para mim. E isso é muito triste, né? Quando a gente quer fazer por conta da nossa imagem. Nossa, olha lá, ela é aquela que cuida de todo mundo, ela é aquela esforçada, ela é aquela que mantém a família toda bem, né? Será que é isso mesmo? Tu tá preocupado com o que as pessoas vão falar? Isso é o egoísmo, você se colocando no outro. Tu tava falando ali das pessoas ingratas, né? Eu descobri que a gente não pode criar nunca expectativa nas pessoas, certo?
Toda a nossa expectativa nas pessoas, elas, inevitavelmente, elas vão ser frustradas, tá? Por quê? Porque a pessoa não é eu. Eu sempre vou buscar nela algo que eu faria. E quando ela não atende a minha expectativa, então eu fico frustrado. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu preciso continuar fazendo bem para as pessoas sem esperar que elas me devolvam isso na forma de agradecimento, na forma de exaltação, na forma de, enfim, como seja. E é muito legal quando a gente vai para a Bíblia, que é o nosso manual, que nós deveríamos ler, que diz assim, ó, existe uma diferença entre obras e serviço. Obras é tudo aquilo que o Senhor já preparou para que a gente fizesse. Quando a gente faz as obras, a gente faz para o Senhor, porque Ele já fez antes. Quando as pessoas não nos reconhecem, o Senhor nos reconhece. A recompensa vem dele. Quando eu faço esperando a recompensa das pessoas, é o tal do serviço inútil, né? Então, tudo que eu fizer é quase melhor que as pessoas não me agradeçam, entende? Por quê? Porque daí a recompensa ela é verdadeira. Eu estou fazendo isso aqui por conta do Senhor e daí eu não crio expectativa nas pessoas. Eu não me frustro e eu eu olho para elas com aquele olhar de estou fazendo pelo Senhor. É igual quando eu dou, por exemplo, vamos pegar o exemplo que nós usamos antes do pedinte ali na rua, né? Ele pediu uma comida, vamos dizer assim. Aí eu fui lá, comprei um sanduíche, sei lá, comprei alguma comida para ele. Ele no primeiro momento ele agradece e assim que eu me afasto ele vai lá e joga fora. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar muito brava. Por quê? Porque ele me usou. Só que eu tenho que pensar, eu fiz o meu melhor para ele e eu não fiz para ele. Eu fiz porque o Senhor mandou eu fazer. Quando eu olho nesse sentido, já não me importa o que ele vai fazer com o sanduíche. Se ele vai comer, se ele vai jogar fora, se ele vai dar para outra pessoa. Quando eu faço algo para o outro, esperando que ele tenha a mesma reação que eu teria, é como se eu quisesse ter o controle sobre as pessoas. É aquele negócio que eu falei antes. É eu dizer para minha mãe o que ela precisa fazer, eu estou controlando ela, eu estou consertando ela. E daí ela não faz como eu quero, eu me acho no direito de ainda dar discurso sobre. Ou, depois que deu errado, dizer, eu te falei. Dentro do casamento, eu te falei, ele é altamente destrutivo. Certo? Então, hoje a live foi mais curtinha, né? Porque a gente também não teve muita participação de vocês, porque quando eu fico falando sozinha, eu fico falando sozinha. E esse era o assunto que vocês tinham pedido para mim na semana passada, tá? Espero ter contribuído com vocês. Então, que os nossos objetivos, eles sejam por conta daquilo que nós estamos buscando, que vocês estejam avaliando se eu quero ir para frente, por que eu quero ir para frente? Por que é que eu estou carregando as pessoas? É normal quando eu descubro algo muito bom de eu querer mostrar para as pessoas. Vamos dizer assim, acabei de descobrir que maçã é maravilhoso. Eu quero que todo mundo experimente maçã. E daí eu fico dizendo, experimenta. Não, obrigado. Não, experimenta. Karina, come um pedacinho de maçã. Não, Tati, obrigado, maçã, não quero. Mas, Karina, meu Deus, ela é muito bom. Nossa, é maravilhoso. Ana, come um pedaço de maçã. Não, obrigado. Eu fico frustrada porque eu quero, mas eu já cortei a maçã para você. Eu já descasquei a maçã para você, eu lavei ela tá geladinha, tá aqui, é só comer. Por vezes a gente faz isso com as pessoas, quer que elas engulam de goela abaixo, né? É assim, eu tenho que comer a maçã. Quando eu como a maçã, uau! Daí, nossa, mas essa maçã, pelo jeito que tu tá comendo, ela tá muito boa, né? Aí sim, queres um pedaço? Então pega aqui. Mas deixar a pessoa se interessar primeiro. Então, que aquilo que nós estejamos buscando e almejando seja para nos melhorar como pessoa e inspirar o outro, sem precisar ficar puxando.
que nós não sejamos as pessoas que estão trazendo comidinha para manter o passarinho preso, certo? Que nós possamos ter o alimento para eles, sim. Ficou feio talvez a ilustração do passarinho, mas quando a gente for se avaliar, é isso, se eu tô alimentando com a gaiolinha aberta ou eu tô alimentando com a gaiolinha fechada. Porque enquanto eu estiver alimentando com a gaiolinha fechada, para ele não poder voar para longe de mim, isso é dependência emocional. Agora, se eu tô fazendo e eu não me importo se ele vai voar para longe, se ele vai voltar ou se ele tá aqui, aí eu estou fazendo bem, porque aquilo que eu estou fazendo, eu já não estou mais na dependência emocional. Eu sei quem eu sou e eu sei por que eu estou fazendo. E não importa a sua relação, a sua ação em relação a isso. Eu vou continuar fazendo. Eu não mudo por conta das pessoas e por conta do ambiente. Eu continuo fazendo, certo? Se você vai ficar longe, se você vai ficar perto. Se você vai pegar aquilo que eu te dou e você vai jogar no lixo, ou se você vai utilizar aquilo. Isso não importa para mim, eu vou continuar fazendo porque eu sei o porquê e por quem eu estou fazendo, certo? Espero ter ajudado de alguma forma. No mais, eu estou à disposição. Hoje talvez saia um pouco dos nossos objetivos de melhoria, né? Mas eu acredito que, como foi pedido na outra semana, também de alguma forma pode contribuir para vocês, tá? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, que vocês possam continuar cuidando das pessoas, mas permitindo que elas escolham se elas querem ir ou se elas querem ficar, tá bom? Beijo, excelente semana, sejam intencionais em tudo e façam tudo para a glória de Deus, certo? Beijo, tchau!